Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Algumas mulheres parecem nascer com um brilho que ninguém consegue explicar. Teresa Albuquerque era uma dessas. Jovem, dona de uma beleza selvagem e de um olhar que misturava inocência com coragem, ela carregava consigo o encanto das coisas que não se deixam domar. Cresceu livre, cavalgando pelas terras da família, o vento nos cabelos e o sorriso que desafiava qualquer um que tentasse colocá-la em uma redoma. E talvez, justamente por isso, despertasse um desejo quase doentio nos homens ao seu redor. Desejo esse que, quando nasce no coração de homens poderosos, não vem sozinho. Vem acompanhado de ambição, ganância e a vontade cega de possuir, custe o que custar. E foi esse desejo obsessivo de tomar uma mulher à força que deu início a uma história marcada por traições, crimes e destruição. Um velho magnata do agro, um casamento forçado, um amor improvável nascido no meio da guerra. Hoje, antes de começarmos essa história realista e intensa, quero saber de onde você está assistindo. E qual história de vida ou amor proibido você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo. Sua sugestão pode virar nosso próximo vídeo. A Fazenda Santa Amélia sempre foi sinônimo de tradição e respeito naquela região. Por gerações, a família Albuquerque sustentou sua honra ali. Colheitas fartas, vaquejadas, festas de São João. Mas o tempo, implacável como a seca do sertão, começou a cobrar seu preço. As dívidas chegaram devagar, como quem não queria nada, e quando perceberam, a fazenda estava à beira do abismo. Seu Antero, o patriarca, era daqueles homens que apertavam a mão olhando nos olhos. Um cabra que nunca deixou uma dívida em aberto. Só que agora não bastava mais honra. Os bancos rondavam, os fornecedores recuavam, e os antigos amigos começaram a fingir que nem conheciam os Albuquerque. O orgulho que sustentava aquela família virou peso nas costas do velho fazendeiro. Teresa, a filha mais velha de apenas 20 anos, carregava a coragem no peito e a esperança na ponta dos pés. Sempre ao lado do pai, ela enfrentava as planilhas, as contas atrasadas e até os cobradores na porteira. Mas no fundo, o medo crescia. O medo de perder tudo, o medo de ver a história da família virar pó. E o medo do que poderia vir depois. O colapso não foi um raio em céu azul. Veio em silêncio. Uma colheita abaixo do esperado, um contrato que não se renovou, fornecedores que sumiram sem explicação. Parecia até bruxaria. A Santa Amélia, orgulho da região, estava sendo sufocada por uma força invisível. Teresa sentia isso no coração, mas não sabia a quem culpar. Mal sabiam eles que a ruína da família Albuquerque não era obra do acaso. Era um jogo frio e calculado, e o inimigo já tinha nome, rosto e um sorriso que escondia um plano perverso. Manuel Vieira era um nome que pesava na cidade como um trovão antes da tempestade. Dono de terras que pareciam não ter fim, ele controlava mais da metade da produção agrícola da região. Para alguns, era um exemplo de sucesso. Para outros, um homem frio e calculista que transformava negócios em armas e contratos em armadilhas. Mas oficialmente, todos o chamavam de Seu Manuel. E ninguém ousava levantar suspeitas contra ele. Naquela região, falar o nome de Manuel Vieira era quase como falar de uma lenda. Dono de terras que se perdiam no horizonte, Vieira era o retrato do fazendeiro bem-sucedido, o tipo que parecia ter nascido para comandar. Sempre bem vestido, chapéu de couro surrado na cabeça e um olhar que misturava firmeza e mistério. Uns diziam que era um visionário, outros que era um homem de negócios frios. Mas, para a maioria, ele era um exemplo. Seu Manuel era presença constante nas reuniões de fazendeiros, nas festas da igreja e até nas rodas de prosa na praça.
Sempre ajudava quando alguém precisava, fazia doações, socorria vizinhos em apuros. Um verdadeiro homem de honra, como todos gostavam de dizer. E de fato não havia quem negasse a influência dele, tanto na economia da cidade quanto no coração do povo. Com a família Albuquerque, Vieira sempre manteve um relacionamento respeitoso. Seu Antero e ele se conheciam há anos. Trocaram negócios, cumprimentos e até algumas conversas em festas de casamento. Nada muito próximo, mas sempre cordial. Teresa, claro, conhecia aquele olhar meio sério do velho fazendeiro, e embora o achasse um tanto intimidador, nunca passou disso. Apenas um homem influente que todos tratavam com reverência. Vieira era discreto, não falava muito da vida pessoal, nem gostava de fofocas, mas estava sempre por perto quando algo importante acontecia. Se alguém comentava sobre negócios na cidade, logo alguém dizia: Vieira já deve estar sabendo. Ele tinha o jeito de quem sempre escutava mais do que falava, e talvez fosse isso que mantinha sua fama intacta. Naquela época, ninguém desconfiava, mas o velho Manuel estava atento a tudo que rondava a fazenda Santa Amélia. Se por preocupação, amizade ou interesse, ainda era impossível dizer. Tudo começou de forma quase imperceptível. Pequenas vendas de terras, comentários em conversas de bar, contratos assinados em silêncio. Os vizinhos da fazenda Santa Amélia, gente que sempre se orgulhou de manter suas posses, começaram um a vender suas propriedades. Primeiro foi o senhor Batista, depois o casal Mendes. Ninguém falava muito. Apenas diziam que estavam aproveitando uma boa proposta. Teresa estranhou quando ouviu o primeiro comentário. Parecia apenas mais um caso de gente endividada querendo aliviar as contas. Mas, quando 3, 4, 5 vizinhos venderam quase ao mesmo tempo, o alerta acendeu. Era estranho demais. As terras daquela região sempre foram valiosas. Ninguém se desfazia delas tão fácil. E como num efeito dominó, a venda das propriedades foi deixando a Santa Amélia cercada de novas cercas e novos donos. O que chamava ainda mais atenção era que ninguém sabia ao certo quem estava comprando tudo. As escrituras eram assinadas por empresas de nomes desconhecidos, firmas recém-abertas ou atravessadores contratados. Mas, misteriosamente, todas as negociações pareciam ter algo em comum. Manuel Vieira sempre aparecia por perto, às vezes para dar um conselho, às vezes para intermediar um contato, sempre de forma casual. Seu Antero achava aquilo tudo curioso, mas preferia não se meter. Negócio dos outros, a gente não se mete, dizia. Mas Teresa não conseguia ignorar a sensação estranha de que algo maior estava acontecendo. O movimento no mercado parecia muito bem orquestrado, mas ninguém falava abertamente. A cidade inteira fingia normalidade, como se vender terras fosse a coisa mais natural do mundo. E enquanto as cercas mudavam, a fazenda Santa Amélia ia se vendo cercada, literalmente. O que antes era um bairro de vizinhos conhecidos virou um terreno cheio de donos desconhecidos. E ao centro de tudo, Teresa, observando, sem entender, mas sentindo que aquilo não era coincidência. Com o passar dos meses, a movimentação de compra e venda ao redor da fazenda Santa Amélia ficou ainda mais estranha. Os vizinhos que haviam vendido suas terras começaram, a sumir da cidade. Batista, o primeiro a vender, fechou sua mercearia do dia para a noite e se mudou sem dizer para onde. O casal Mendes fez as malas de madrugada e desapareceu, deixando para trás até móveis. Ninguém entendia, mas todo mundo achava melhor não perguntar. Para Teresa, aquilo foi um sinal claro de que algo estava errado. Como pessoas que nasceram e cresceram ali, vizinhos, compadres de longas datas, simplesmente virariam as costas e iriam embora sem se despedir. Por mais que as dívidas fossem grandes, aquele sumiço repentino não fazia sentido.
E o que mais assustava era o silêncio. Ninguém falava dos que partiram. Parecia que tinham sido apagados. Seu Antero chegou a comentar que talvez fosse medo de enfrentar a vergonha da falência. Mas Teresa sabia que era mais do que isso. Ninguém vende tudo e some assim. E o que mais incomodava era perceber que depois que eles sumiam, Manuel Vieira parecia sempre presente, oferecendo ajuda aos que ficaram, aparecendo em reuniões, bancando o conselheiro, sempre solícito, sempre por perto. Quando Teresa tentou perguntar a uma das esposas de antigos vizinhos sobre o assunto, a resposta foi um olhar gelado e um simples: "Melhor não se meter nisso, menina." Era como se um segredo pairasse sobre todos, um pacto silencioso. Os vizinhos iam embora, e os novos donos das terras nunca apareciam. Apenas nomes em papéis, contratos e cercas novas. E quanto mais gente ia embora, mais Teresa sentia que a Santa Amélia estava ficando isolada. Uma ilha cercada por um mar de incertezas. O que antes era comunidade virou um território cercado de medo e desconfiança. E cada vez mais, a sensação de que estavam sendo cercados, não só por terras, mas por um plano que ninguém ousava nomear. As dívidas da fazenda Santa Amélia, que antes eram apenas números assustadores nas contas, começaram a bater à porta como uma sentença de morte. O financiamento bancário, feito 2 anos antes para investir na produção, já estava há meses em atraso. Os juros cresceram como erva daninha, e o banco já ameaçava executar a garantia, a própria fazenda. Teresa via o pai envelhecer a olhos vistos, dobrando-se sob o peso de um destino que parecia inevitável. Para piorar, as plantações começaram a falhar sem explicação. Primeiro foi o milho, que simplesmente não vingou, mesmo com o solo saudável. Depois, uma praga atacou os feijões, uma infestação rara que ninguém na região sabia explicar. Até os fornecedores começaram a atrasar as entregas de insumos. Era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre a Santa Amélia, e nenhuma explicação bastava. O desespero tomou conta da família. Seu Antero não conseguia mais dormir. As noites eram passadas em claro, revendo contratos, tentando renegociar com o banco, em vão. Teresa fazia o que podia para manter os funcionários, mas até eles começaram a deixar a fazenda com medo do futuro. A cada dia que passava, o sentimento era o mesmo. Estavam sendo empurrados para o abismo. E não havia ninguém para estender a mão. Foi então que Manuel Vieira apareceu, com um sorriso tranquilo e uma proposta generosa. Disse que não suportava ver um homem de honra como seu Antero perder tudo. Ofereceu um empréstimo sem juros, a longo prazo, com garantias flexíveis. Mas havia uma condição, ou melhor, um pedido. Vieira sugeriu que as famílias se unissem, através do casamento entre ele e Teresa. Assim, fortalecemos nossos laços, e eu garanto a segurança de vocês. Disse isso como quem oferece um favor. A proposta caiu como um soco no peito da família. Não era apenas dinheiro, era a vida de Teresa, sendo colocada na mesa como moeda. E naquele momento, a dúvida pairou no ar. Aquilo era um ato de bondade, ou o pagamento de uma dívida que nunca deveria ter existido. O caminhonete preta do banco parou diante da porteira da fazenda Santa Amélia bem cedo, antes do sol esquentar. Um homem alto, vestido de terno escuro, desceu e caminhou até a varanda com passos frios e firmes. Na mão, uma pasta de couro. Dentro, a ordem oficial de despejo e apreensão de bens. O banco havia decidido executar a dívida. A família Albuquerque tinha 30 dias para pagar tudo ou ver a fazenda, as máquinas e até os cavalos serem levados como garantia. Seu Antero recebeu o documento com mãos trêmulas. Tentou argumentar, disse que precisava de prazo, que faria qualquer acordo. Mas o cobrador, um funcionário sem rosto, sem alma, apenas balançou a cabeça.
30 dias, senhor Antero, e estarei de volta com o oficial de justiça. Quando tentou levantar, o velho cambaleou, a mão foi direto ao peito, e na frente de todos caiu desmaiado no chão da varanda. O desespero se espalhou pela casa. Dona Estela, a mãe de Teresa, correu ao encontro do marido, gritando por socorro. Os irmãos mais novos, João, de 15 anos, e Laurinha, de apenas 12, assistiam à cena com olhos arregalados, sem entender direito, mas sentindo o peso da tragédia. Teresa, engolindo o choro, segurava o pai nos braços enquanto pedia ajuda aos gritos. O médico foi chamado às pressas. E naquela tarde, ninguém mais tinha dúvida. A ruína da Santa Amélia não era apenas financeira. Era física, emocional, familiar. Na varanda, horas depois, enquanto seu Antero repousava desacordado e a mãe tentava acalmar Laurinha e João, Teresa ficou em pé, olhando o horizonte. Ali, naquele instante, ela entendeu que o destino da família agora estava nas mãos dela. Não era só o pai. Era a mãe, os irmãos, os trabalhadores da fazenda. O peso do mundo parecia ter sido colocado sobre suas costas, e a decisão que ela sempre quis evitar se tornou inevitável. Na manhã seguinte, Teresa prendeu os cabelos, vestiu o melhor vestido que tinha e foi até a casa de Manuel Vieira. O coração sangrava, mas a voz saiu firme. Eu aceito a sua proposta. E, sem derramar uma lágrima, entregou sua liberdade em troca da salvação da família. Quando seu Antero recobrou a consciência, já era noite. A respiração ainda fraca, o olhar perdido no teto do quarto. Dona Estela não desgrudava de perto, segurando sua mão com uma firmeza que escondia o desespero. João e Laurinha, sentados no chão, tentavam entender por que o pai parecia tão abatido. E Teresa permanecia em silêncio. Sabia que a notícia que precisava dar iria quebrar o coração dele, mas também sabia que não tinha como voltar atrás. No dia seguinte, reuniram-se todos na sala. Teresa esperou até que seu Antero estivesse sentado, cercado pela família. Com a voz calma, mas firme como nunca antes, contou sobre a proposta de Manuel Vieira. Explicou que aceitou, que aquele era o único jeito de salvar a fazenda, manter o teto, proteger os irmãos. As palavras caíram como marteladas. Dona Estela levou a mão à boca, os olhos marejados. João soltou um palavrão baixo. Laurinha começou a chorar. Seu Antero tentou se levantar, mas a fraqueza o derrubou de volta no sofá. Minha filha, não, isso não... As palavras saíam entrecortadas, mas Teresa se manteve firme. Não havia escolha. Não havia outro caminho. Ela explicou, 1, 2 vezes, que a dívida era impagável, que a ordem de despejo já estava assinada, que se ela não aceitasse, tudo estaria perdido, e que se alguém tivesse que pagar esse preço, seria ela. Não os irmãos, não a mãe, não ele. O velho Antero, homem que nunca havia abaixado a cabeça para ninguém, chorou como uma criança. Tentou protestar, tentou recusar, mas no fundo sabia que Teresa estava certa. Sua própria falha como provedor havia colocado todos naquela situação. E agora a filha mais velha carregava o fardo que ele não conseguiu segurar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém sabia o que dizer. Porque, no fundo, todos sabiam. Aquela decisão mudaria suas vidas para sempre. Foi Dona Estela quem, com voz embargada, disse o que todos pensavam. Se é por nós, a gente vai te apoiar, minha filha. Mas isso vai nos marcar para sempre. E ali, entre lágrimas e mãos entrelaçadas, a família Albuquerque selou um pacto que nenhum deles queria, mas todos sabiam que precisavam honrar. Manuel Vieira não queria apenas um casamento, queria um espetáculo. Organizou a maior festa que a região já tinha visto. Uma celebração luxuosa, regada a vinhos importados, comida farta e convidados selecionados a dedo. Não era sobre amor, nem sobre família. Era sobre poder.
Manuel fazia questão que todos vissem que ele estava tomando para si a jovem mais bela da cidade, como um troféu exibido em praça pública. Para isso, escolheu o vestido mais caro da capital, mandado buscar sob medida. Mandou um estilista famoso vir à fazenda para provar joias raras, diamantes que pesavam no pescoço de Teresa como grilhões invisíveis. Você será a mulher mais linda desta noite e de toda a região, disse ele com um sorriso gelado, enquanto a observava sendo vestida por costureiras. Teresa se olhava no espelho e via o reflexo de uma prisioneira vestida de rainha. A festa reuniu políticos, empresários, latifundiários, todos aqueles que deviam favores ou queriam um pedaço do império de Manuel. Entre os convidados, os filhos do velho marcaram presença. A filha mais nova, Isadora, uma moça da idade de Teresa, fria e arrogante, que a observava com desprezo. E o filho mais velho, Lucas Vieira, um homem charmoso, elegante, que morava na capital e administrava os negócios da família. O olhar de Lucas era diferente, calculista, mas atento, como quem vê além das aparências. Durante a cerimônia, Manuel caminhava ao lado de Teresa com o peito estufado. Recebia os cumprimentos como se tivesse vencido uma batalha. E, de certa forma, tinha. Pelo menos, era isso que queria que todos acreditassem. A noiva, adornada como uma princesa, parecia a personificação do prêmio máximo do velho fazendeiro. E a multidão aplaudia sem saber o preço que ela havia pago. E no meio daquela festa, que mais parecia um teatro, Teresa percebeu um detalhe que não conseguiu ignorar. O olhar fixo de Lucas Vieira sobre ela. Um olhar que, pela primeira vez, não parecia nem de pena, nem de desejo, mas de alguém que observava, calculando silenciosamente, como se soubesse que aquele casamento escondia algo muito maior do que todos ali podiam imaginar. O quarto onde Manuel Vieira levou Teresa parecia um cenário montado para um ritual. Luz de velas por toda parte, rosas espalhadas pelo chão, uma garrafa de champanhe aberta sobre a mesa. Na cama, cuidadosamente dobrada, uma camisola de seda branca, fina como um véu. Manuel a entregou para Teresa com um sorriso satisfeito. Vista isso, quero lembrar dessa noite pelo resto da vida. A voz dele era baixa, carregada de uma excitação que beirava a obsessão. Teresa entrou no banheiro com a camisola nas mãos, olhou para o próprio reflexo, respirou fundo e, como quem veste uma armadura, colocou a peça. O tecido marcava suas curvas, deixando-a tão deslumbrante quanto vulnerável. Mas não havia beleza suficiente para esconder o medo. Ao sair, encontrou o velho sentado na poltrona, admirando-a com olhos famintos. Ela forçou um sorriso e caminhou até ele com um copo na mão, vinho misturado com algumas gotas de um sedativo forte. Manuel pegou o copo sem suspeitar. Tomou um gole, depois outro, levantou-se devagar, aproximando-se dela como um predador. As mãos dele tocaram os ombros de Teresa, deslizaram por sua cintura. O beijo veio forçado, o abraço pesado. Em poucos minutos, ele a conduziu até a cama, deitando-a delicadamente, como se estivesse saboreando cada segundo. Depois, deitou-se sobre ela, os olhos semicerrados. Foi então que o efeito começou. O corpo do velho ficou mole, os olhos fecharam, e antes que pudesse consumar o ato, Manuel Vieira adormeceu como uma pedra. Teresa ficou ali, sob o peso do corpo inerte dele, sem mover um músculo. O coração batia acelerado, mas o plano precisava seguir. Com cuidado, ela o empurrou para o lado, tirou a roupa dele e a deixou jogada no chão. Depois, pegou um alfinete escondido na barra da camisola e fez um pequeno corte no próprio dedo. O sangue foi o bastante para manchar discretamente o lençol branco. A cena perfeita. O velho, nu, apagado, e a falsa prova de que aquela noite tinha sido consumada. Quando saiu do quarto, horas depois, ninguém jamais saberia o que de fato aconteceu ali.
Para Manuel, acordaria acreditando no que queria. Para o resto do mundo, Teresa agora era oficialmente a esposa dele, e aquilo para ela era mais do que um jogo de aparências, era o início de sua vingança silenciosa. Na manhã seguinte, Teresa caminhava pela casa grande como se nada tivesse acontecido. Os empregados a tratavam com respeito, alguns até com um olhar de pena, outros com inveja disfarçada. Para o mundo, ela era agora a senhora Vieira, mas por dentro, Teresa sentia o sangue ferver. Se Manuel achava que ela seria apenas mais um bem da sua coleção, ele estava muito enganado. E foi ali, no meio do silêncio dourado daquela mansão, que a ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava encontrar uma brecha, um ponto fraco. Alguma coisa que Manuel estivesse escondendo, algo que pudesse usar para libertar sua família daquele pesadelo. Teresa sabia que nenhum homem como Vieira acumulava fortuna sem deixar rastros. Haveria contratos, documentos, acordos sujos, e se ela conseguisse pôr as mãos em algo comprometedor, poderia virar o jogo. Não seria fácil, mas para quem tinha passado a infância, ajudando o pai a cuidar das finanças da fazenda, não era impossível. Nos dias seguintes, Teresa passou a circular discretamente pelos corredores. Observava quem entrava e saía do escritório do marido, percebia as rotinas dos empregados, memorizava detalhes. À noite, fingia dormir enquanto Manuel ressonava ao seu lado, e na madrugada saía do quarto em silêncio. Vasculhava gavetas, livros falsos, caixas trancadas. Cada passo um risco, mas o medo de ser descoberta não era maior do que o medo de perder tudo. Foi numa dessas noites que ela encontrou uma pista. Dentro de uma pasta marrom, escondida no fundo de um armário, Teresa achou cópias de contratos antigos, escrituras de terras e um conjunto de documentos em nome de empresas de fachada. Nomes que ela já tinha ouvido durante as vendas dos vizinhos. Ao que tudo indicava, Manuel comprava as terras através dessas empresas falsas para esconder que tudo pertencia a ele. Era ele quem controlava tudo. Desde muito antes, o coração de Teresa disparou. Ela não tinha provas completas ainda, mas aquilo era o fio da meada. E pela primeira vez desde o pesadelo começar, sentiu que talvez existisse uma chance de virar o jogo. Poucos dias depois do casamento, Lucas Vieira chegou definitivamente à fazenda. O primogênito de Manuel era conhecido por administrar os negócios da família na cidade. Um homem frio, de fala calculada e olhar cortante. Sua presença foi anunciada como um reforço para cuidar dos interesses da família. Mas Teresa entendeu o recado nas entrelinhas. Ele estava ali para vigiá-la. Desde o primeiro encontro, o desprezo de Lucas foi evidente. Não disfarçou o olhar de cima a baixo, nem o tom seco ao dizer, então, é você, a jovem esperta que conseguiu fisgar meu velho. As palavras eram veneno puro. Chamou-a de interesseira, insinuou que ela estava atrás da herança e deixou claro que, enquanto ele estivesse por perto, ela não arrancaria um centavo da família Vieira. Teresa ouviu tudo sem desviar o olhar. Não era do tipo que engolia desaforo, e aquele homem estava prestes a descobrir isso. A resposta dela veio firme, afiada como uma faca. Eu não vim atrás de dinheiro, mas você parece muito preocupado em defender o que não conquistou sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Lucas encarou Teresa com algo diferente no olhar. Não era ódio, era surpresa. Ali estava uma mulher que não tremia diante de um Vieira. E por um segundo ele viu nela não uma interesseira, mas um cavalo selvagem, lindo, indomável e perigoso. O clima entre Lucas e Manuel também era tudo, menos harmonioso. Bastava estarem na mesma sala para os olhares se cruzarem com desdém. Lucas nunca perdoou o pai pela morte da mãe, uma mulher doce que, segundo diziam, poderia ter sido salva. Se Manuel não tivesse se recusado a pagar um tratamento caro.
A sombra daquela história pairava sobre eles como um fantasma. E agora, o ressentimento do filho parecia crescer ainda mais ao ver o velho exibindo Teresa como um troféu. Enquanto isso, Manuel tratava a dívida de seu antero como um favor, mas fez questão de registrar tudo em contrato. A fazenda havia sido salva, sim, mas agora a dívida era com ele. E Manuel deixava claro: essa dívida será paga enquanto você for uma boa esposa. Teresa fingia aceitar, mas por dentro a sede de liberdade queimava mais forte a cada dia. Era madrugada quando Teresa deslizou pelos corredores da casa grande, pés descalços, a respiração contida. Sabia o risco que corria, mas também sabia o que buscava. Estava de novo no escritório de Manuel, vasculhando pastas, conferindo documentos, atrás de algo que pudesse ser sua carta de liberdade. Mas dessa vez, um detalhe passou despercebido. A sombra alta e silenciosa que surgiu na porta. Lucas Vieira. Ele entrou sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. "Está procurando algo, senhora Vieira?" A voz dele cortou o ar feito aço. Teresa congelou por um instante, mas logo se virou, encarando-o sem demonstrar medo. "E se eu estiver? Vai me denunciar para o seu pai?" Lucas avançou 2 passos, o olhar escuro. "Se quiser bancar a esperta, escolha outro lugar. Esse aqui é território do velho. E eu não gosto de gente metida à esperta." A resposta dela foi imediata. "Nem eu gosto de homem que acha que pode me intimidar." Mas antes que pudesse sair, ele a segurou pelo braço, não com violência, mas firme o suficiente para fazê-la parar. Os dois ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, o calor do corpo dele, os olhos fixos nos dela, e um cheiro que Teresa não conseguiu ignorar. Era diferente de Manuel, era viril, forte, de um homem no auge, não de um velho sedento por controle. O silêncio durou segundos, que pareceram uma eternidade, até que Teresa falou sem desviar o olhar: "Fique longe do troféu do seu pai." A frase saiu cortante, como um desafio. "Porque se eu quiser, posso fazer com que ele me dê tudo o que eu quiser. Porque para ele, eu sou uma obsessão, não amor." A provocação acertou em cheio. Lucas soltou o braço dela devagar, os olhos brilhando com algo que ele próprio não sabia explicar. E ali, no meio daquela tensão que misturava raiva, desafio e algo ainda sem nome, nasceu um incêndio invisível. Nenhum dos dois disse mais nada, mas ambos sabiam. Aquela guerra estava apenas começando. Manuel Vieira ainda não lembrava de detalhes da noite de núpcias. Ele imaginava ser efeito das bebidas alcoólicas. Mas era o efeito do sedativo que havia deixado suas memórias confusas. Mas, vaidoso como era, jamais admitiria fraqueza. Num momento em que Manuel viu Teresa, ele a olhou com aquela expressão arrogante e perguntou como tinha sido a primeira noite. Ela, fria como pedra, descreveu momentos que jamais aconteceram. Sussurros, carícias, suspiros. Pintou um quadro perfeito de uma noite que nunca existiu. O velho sorriu satisfeito, não desconfiou de nada. Ou, se desconfiou, preferiu manter a fantasia. Porém, naquela mesma tarde, Manuel a chamou ao quarto. Disse que queria lembrar de tudo, desta vez. A ordem era clara. Teresa deveria se preparar. Vestir-se para ele. Ser, mais uma vez, o prêmio que ele acreditava ter conquistado. A jovem sabia que não poderia fugir para sempre. Ainda tentou seguir o mesmo plano. Colocou mais algumas gotas do sedativo no vinho. Mas ao entrar no quarto, viu o velho jogar a taça no chão. Hoje não. Hoje quero lembrar de cada instante. O sorriso dele gelou o sangue de Teresa. Ele avançou como um animal faminto. Agarrou-a pela cintura, arrancou a camisola com brutalidade, empurrou-a na cama.
O cheiro forte de suor e vinho se misturava no ar pesado do quarto. Teresa tentou manter a calma, mas quando sentiu as mãos ásperas dele apertando seus braços, algo dentro dela explodiu. Empurrou Manuel com força e gritou, um grito que misturava raiva, medo e desespero. O velho recuou, furioso, mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu com força. Lucas entrou no quarto. O olhar dele encontrou o da madrasta. O corpo seminu, o medo estampado nos olhos. Depois, encarou o pai. "O senhor quer acabar com a reputação da nossa família?" A voz dele cortou o quarto em duas. "Um velho que força a própria esposa. Isso é o que virou o nome Vieira." O silêncio foi esmagador. Manuel, vermelho de fúria, mandou Lucas embora, esbravejou para que ele cuidasse da própria vida. Mas Lucas não recuou. "Metade de tudo isso é meu. Minha mãe me deixou isso como herança. Não vou assistir o senhor destruir tudo." Naquele instante, Teresa viu Lucas de um jeito que nunca imaginou. Um homem que não apenas enfrentava o próprio pai, mas que a defendeu. Não por piedade, mas por senso de justiça. Pela primeira vez, o medo que ela sentia se transformou em algo novo. Um respeito, uma admiração, algo perigoso demais para ser nomeado. Na manhã seguinte ao confronto, Teresa sentiu que precisava respirar. Montou seu cavalo e seguiu sozinha pelas terras da fazenda, buscando o único refúgio que conhecia. A velha cachoeira, escondida entre as pedras e cercada pela mata. Ali, o barulho das águas espumando nas rochas era como um bálsamo para a alma. Teresa se despiu devagar, sentindo o vento, a liberdade, e mergulhou nas águas frias, como se pudesse lavar tudo o que vinha carregando nos ombros. O que ela não sabia era que Lucas também conhecia aquele lugar. Desde menino, costumava ir ali com a mãe. E naquela manhã, ele foi atraído pelo mesmo desejo de escapar. E pela curiosidade em relação à mulher que começava a mexer com sua cabeça. Quando chegou, parou entre as árvores. O que viu o deixou sem ar. Teresa banhava-se, os cabelos molhados escorrendo pelas costas, o corpo moldado pela luz do sol filtrada pelas folhas. Era um quadro impossível de ignorar, e o corpo dele reagiu antes da razão. Ficou parado, observando-a em silêncio, até que o olhar atento de Teresa o captou. Ela gritou, furiosa: "O que você está olhando?" E ao se levantar de repente, escorregou da pedra e caiu na água. Lucas, num impulso, pulou atrás. Mas antes que pudesse alcançá-la, Teresa emergiu sozinha e disse com aquele tom que misturava desafio e sarcasmo: "Eu sei nadar muito bem. Não preciso ser salva." Lucas soltou uma risada breve, aproximou-se e disse, encarando-a: "Além de linda, é ingrata e selvagem." O silêncio entre eles se carregou de algo que nenhum dos dois esperava. Os olhares se cruzaram. Era raiva, desejo ou a junção dos dois? Quando se deram conta, estavam tão próximos que a respiração se confundia. E então aconteceu. O beijo veio sem aviso, intenso, cheio de uma fúria contida, como se ambos precisassem daquilo tanto quanto precisavam do ar. Quando se afastaram, os olhos ainda estavam presos um no outro. Lucas quebrou o silêncio. "Por que você não quis dormir com ele? Você se casou para isso, não foi?" Teresa respirou fundo, a voz carregada de uma dor que ele não esperava. "Eu me casei para salvar minha família. E não se preocupe, quando eu achar o que estou procurando, vou embora daqui. E nem você, nem seu pai vão ter que se preocupar mais comigo." Pela primeira vez, Lucas viu quem Teresa realmente era. E naquele instante, percebeu que talvez quisesse exatamente o contrário. Os dias seguintes ao encontro na cachoeira foram estranhamente silenciosos. Teresa e Lucas mantinham distância durante o dia, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhares, esses diziam mais do que qualquer palavra. Era um entendimento não falado.
algo que crescia entre eles como uma brasa sob cinzas. Nenhum dos dois queria admitir, mas havia uma tensão invisível unindo-os. E quando finalmente se cruzaram sozinhos novamente, o inevitável aconteceu. Foi no celeiro, ao final de uma tarde nublada. Teresa estava verificando documentos antigos guardados em caixas de madeira quando Lucas entrou e a encontrou ali. Desta vez, ele não perguntou o que ela fazia, apenas a encarou e disse: "Se você for mesmo fugir daqui, não vai conseguir sozinha." Teresa soltou um sorriso discreto, aquele meio sorriso desafiador que ele já conhecia. "E quem disse que eu quero ajuda?" Lucas se aproximou devagar e respondeu: "Não quero ajudar, quero estar junto." Teresa não respondeu na hora. Ficou olhando para ele por um longo momento, como quem tentava decifrar se aquilo era uma armadilha ou a primeira oferta verdadeira que recebia desde que tudo começou. "E por que você faria isso? Para ferrar o seu pai? Ou porque tem pena de mim?" Lucas deu um passo à frente e disse sem rodeios: "Porque pela primeira vez alguém tem coragem de enfrentá-lo de verdade. E porque eu não sou como ele, e também não sou cego." Ali, naquele celeiro longe dos olhos de Manuel, os dois selaram um pacto sem assinatura, sem palavras formais. Um pacto feito de olhares, intenções e promessas não ditas. Lucas seria a sombra por trás dos passos de Teresa, e ela, a faísca que começava a incendiar o mundo de mentiras construído pelo velho Vieira. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha. Pela primeira vez, eles tinham um ao outro. Era para ser mais uma busca noturna. Teresa já estava acostumada a vasculhar os arquivos do velho sem ser notada. Mas naquela noite, algo diferente chamou sua atenção. No fundo falso de uma gaveta, encontrou um maço de documentos presos por um cordão vermelho. O coração disparou. Ali estavam recibos de pagamentos clandestinos, ordens diretas para capangas destruírem plantações, recibos de propina para agentes do banco não fecharem acordos e até notas de pagamentos por insumos sabotados enviados para a fazenda Albuquerque. Lucas apareceu na porta do escritório no momento em que Teresa lia, os olhos arregalados. Ela mostrou os papéis sem dizer uma palavra. Ele folheou, o maxilar travado, as mãos tremendo de raiva. Entre os documentos, havia até provas de que Manuel pagara para espalhar pragas em plantações vizinhas. Inclusive, tinha cartas de empresários que tinham perdido tudo, e Manuel, por trás, ficava com as terras por preços baixíssimos. Esse desgraçado, ele não só arruinou a sua família, ele destruiu o negócio honesto da minha mãe também, Lucas disse, quase num sussurro envenenado. Cada novo papel era um soco no estômago. Havia listas de políticos pagos, acordos falsificados, contratos de fachada, inclusive comprovantes de propinas para juízes e advogados. Teresa mal conseguia respirar. Tudo aquilo não era apenas crime, era monstruoso, e estava tudo ali em papel timbrado com assinaturas, provas que, se entregues nas mãos certas, fariam Manuel Vieira apodrecer na cadeia. Pela primeira vez, o poder estava nas mãos dela e de Lucas. Lucas se jogou na cadeira, os olhos perdidos no vazio. Meu pai, esse homem, é um criminoso, e eu me matando para cuidar dos negócios dele na cidade, achando que estava salvando o legado da nossa família. Teresa sentou-se ao lado dele, colocou a mão sobre a dele. Agora, ele é quem está nas nossas mãos. Era mais que uma descoberta, era o início de uma vingança e da libertação de tudo que eles tinham perdido. E naquele instante, sem precisar dizer, ambos sabiam. A guerra contra Manuel Vieira tinha acabado de começar. A descoberta dos documentos fez Teresa e Lucas entenderem que tinham algo muito maior nas mãos do que simples provas. Tinham uma bomba pronta para explodir. Mas a movimentação nos bastidores da cidade mostrou que eles não eram os únicos de olho em Manuel Vieira.
Nas semanas seguintes, começaram a circular rumores de que políticos da região estavam sendo investigados pela Corregedoria e pela Justiça Federal. Velhos conhecidos de Manuel, homens que até então se achavam intocáveis. Lucas foi o primeiro a ouvir os boatos. Um deputado estadual e um juiz da comarca começaram a se mexer às pressas. E o motivo era sempre o mesmo: medo. Medo de serem descobertos. E o pior, medo do próprio Manuel. Os dois haviam recebido propinas, fechado olhos para crimes, mas Manuel começara a cruzar limites demais: falsificação, sabotagem de produção agrícola, corrupção ativa. E com a Polícia Federal na cola dos figurões, todos começaram a temer o que o velho poderia revelar. A tensão chegou ao ápice quando Lucas encontrou uma carta anônima deixada no escritório de Manuel. Era curta, direta. "Se eu cair, você cai comigo", assinada por um dos políticos mais influentes da região. Logo depois, outra ameaça veio de um juiz avisando que, se Manuel não controlasse seus negócios, todos eles seriam investigados, e não pensavam em cair sozinhos. O cerco estava fechando, não apenas para Manuel, mas para toda a rede podre que ele mantinha há anos. Lucas e Teresa se entreolharam ao lerem os bilhetes. Aquilo não era mais um jogo de família, era um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia significar ruína ou morte. Mas, para quem já tinha perdido tudo, como Teresa, e para quem odiava o próprio pai, como Lucas, aquele jogo sujo era também uma oportunidade. Se jogassem certo, poderiam não apenas se libertar, mas derrubar Manuel com as próprias armas dele. E assim nasceu o pacto mais perigoso que já haviam feito: jogar o velho Vieira contra os próprios aliados e assistir de camarote o império dele desabar. Com os documentos em mãos e as ameaças vindo de todos os lados, Lucas e Teresa começaram a agir. O primeiro movimento foi discreto, mas certeiro. Entregaram cópias de alguns contratos e provas de corrupção para um jornalista local, conhecido por detestar Manuel. Era só o suficiente para levantar suspeitas, sem revelar suas identidades. Em poucos dias, os primeiros artigos começaram a circular. Matérias insinuando fraudes, compra de políticos e sabotagem nas lavouras da região. Manuel, que sempre se gabou de controlar tudo e todos, começou a sentir a pressão. Bancos passaram a pedir auditorias, fornecedores começaram a atrasar entregas e, pela primeira vez em anos, Manuel recebeu ligações de aliados exigindo explicações. "Você está nos ferrando!" gritou um dos políticos pelo telefone. "Se eu cair, você cai também!" O velho, antes arrogante, começou a trancar-se no escritório, andando em círculos feito um leão enjaulado. Enquanto isso, Lucas e Teresa mantinham suas rotinas normais na fazenda, mas nas entrelinhas moviam as peças como verdadeiros estrategistas. Enviaram cópias das provas para advogados da capital, criaram rotas de fuga para o caso de Manuel descobrir tudo e começaram a monitorar os passos do velho. O Império Vieira, tão sólido, começava a rachar por dentro. E o melhor, sem que Manuel desconfiasse de quem puxava as cordas. As notícias se espalhavam rápido. A cidade que antes bajulava Manuel, agora sussurrava pelas esquinas. Os negócios começaram a murchar, os aliados a sumir. Para Lucas e Teresa, a sensação era como ver um castelo desmoronar, pedra por pedra. Mas sabiam que aquilo ainda era só o começo. O golpe final seria pessoal. E enquanto observavam Manuel ruir lentamente, Teresa e Lucas se preparavam para o ato final. O momento em que não haveria mais volta. O momento em que Manuel Vieira seria destruído pelos próprios pecados. Os políticos corruptos não esperaram Manuel se entregar. Sabiam que, se o velho falasse, todos cairiam juntos. Foi então que decidiram eliminar o problema pela raiz. Contrataram pistoleiros para simular um roubo na fazenda, mas a verdadeira ordem era clara: matar Manuel Vieira.
Na calada da noite, os bandidos invadiram a propriedade, armas em punho, preparados para executar o plano. O que não esperavam era encontrar Manuel em reunião com seus próprios capangas, todos armados até os dentes. O tiroteio começou intenso. Rajadas de bala cortaram o silêncio da madrugada. Teresa e Lucas acordaram com os disparos, os corações acelerados. Antes que pudessem reagir, um dos pistoleiros arrombou a porta e agarrou Teresa, colocando uma arma em sua cabeça. Lucas tentou intervir, mas foi imobilizado. Manuel, do outro lado da casa, gritou que não se renderia. E num ato que gelou o sangue de todos, berrou para os pistoleiros: "Façam o que quiserem com a vadia, mas eu não me entrego." As palavras dele ecoaram como um soco. Teresa sentiu um misto de ódio e desespero. Era assim que Manuel via todos, até mesmo quem carregava seu sobrenome. Mas o destino não daria tempo para mais traições. Durante a troca de tiros, Manuel foi atingido no peito. Caiu no chão, o rosto ainda marcado pela expressão de arrogância. O velho Vieira morreu ali mesmo, sem glória, sem aliados, sem poder. A sombra que dominava a vida de tantos se dissipava em sangue. Após o ataque, a polícia e a justiça agiram rápido. As investigações provaram que Manuel havia arquitetado seus crimes sozinho. Lucas nunca esteve envolvido. Com o escândalo, juízes, políticos, advogados e banqueiros foram presos. As terras roubadas foram devolvidas às famílias. A região respirou aliviada. Pela primeira vez em anos, justiça foi feita. E o nome Vieira teve a chance de um novo significado. Lucas perdeu dinheiro, contratos, prestígio, mas ganhou algo que nem toda fortuna poderia comprar: o respeito da comunidade e a própria paz. Ele indenizou cada família prejudicada por Manuel, reergueu os negócios da família com trabalho honesto e duro. Teresa, ao lado dele, reconstruiu a fazenda dos Albuquerque. Juntos, tiveram a maior safra da história da região, não por trapaça, mas pela força de quem escolheu a verdade. Quando as cinzas do império corrupto de Manuel se dissiparam, Teresa e Lucas perceberam que não restava mais nada que os separasse. Sem o peso das dívidas, das chantagens e das ameaças, o que havia entre eles era real. Na primeira noite em que se permitiram ficar a sós, sem o medo rondando, entregaram-se um ao outro. Foi uma noite intensa, cheia de desejo, onde a raiva, a admiração e a paixão contida explodiram em beijos, toques e carícias que carregavam meses de tensão reprimida. Não foi apenas um encontro físico, foi o início de algo que nem eles mesmos conseguiram explicar. Naquela cama, Teresa não era mais a jovem refém de um casamento forçado. E Lucas não era mais o herdeiro de um império podre. Eram apenas dois corações libertos. O amor deles nasceu no fogo cruzado da vida e cresceu na cumplicidade, na dor e na coragem. Na manhã seguinte, entre olhares e sorrisos, entenderam que não seria apenas uma noite. Era o começo de tudo. Com o tempo, o que nasceu naquela fazenda virou história. Teresa e Lucas se tornaram os maiores produtores do agronegócio da região, mas fizeram isso de um jeito que Manuel jamais imaginaria, com trabalho honesto, justiça e respeito. Empregaram famílias inteiras, criaram projetos sociais, ajudaram pequenos agricultores. A fazenda dos Albuquerque e os negócios dos Vieira renasceram das cinzas, e juntos os dois provaram que é possível vencer, sem precisar destruir ninguém. E essa história, que começou com um desejo doentio de posse, terminou provando que a força de um amor verdadeiro nasce da liberdade e da coragem. Teresa e Lucas enfrentaram um império construído na base do medo, e mostraram que é possível reconstruir tudo quando se escolhe o caminho certo. Mas agora, e você? Até onde iria para defender quem ama,
Será que teria coragem de enfrentar os inimigos que ninguém ousa desafiar? Ou será que também já viveu situações onde precisou se libertar de quem queria te controlar? Me conta nos comentários. Quero conhecer sua história. E se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre poder, desejo e liberdade, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família que cresce a cada dia.